Olá, você sabe quanto custa o seu empreendimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O empreendimento, quando você olha para o balanço patrimonial dele, nós temos do lado do passivo a captação de recursos, ou seja, de onde vêm os recursos que estão financiando o empreendimento. Nesse caso, nós temos aqui fornecedores, empréstimos, o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, mais o lucro acumulado do próprio empreendimento. E algumas dessas fontes de recurso, muitas vezes, exigem e acabam requerendo que juros ou uma remuneração sobre ela seja efetuada. Certamente empréstimos sim, fornecedores podem ou não cobrar os juros por vender a prazo, e o capital dos sócios e o lucro acumulado do empreendimento tem uma expectativa também de receber juros ou uma remuneração. Senão não faria sentido, seria mais interessante aplicar no mercado financeiro. Bom, nesse caso aqui nós temos esse exemplo, onde nós temos então o capital próprio do empreendimento, que é representado por 160 mil do capital social mais 14 mil do lucro. Temos o capital de terceiro representado por 210 mil, 60 mil de fornecedores, mais 150 mil de empréstimos. E aí nós temos a seguinte questão: os fornecedores estão cobrando 18% ao ano para venderem a prazo, as instituições financeiras estão cobrando 30% ao ano e os sócios estão aí com uma expectativa de rentabilidade e lucro de 10% sobre o capital então que eles colocaram no empreendimento. E como saber então, com valores diferentes e taxas de remuneração diferentes, qual é então o real custo de capital do empreendimento? Então, nós temos 60 mil de fornecedores a 18%, empréstimos 150 mil a 30% e o capital próprio com expectativa de 174 mil a 10%. Nós fazemos então um cálculo chamado cálculo ponderado. Pegamos o valor dos fornecedores e dividimos pelo total do capital empreendido, que é de 384 mil, e multiplicamos pelo custo do fornecedor. Repetimos o processo com os empréstimos e o mesmo com o capital próprio. Automaticamente nós vamos ter então 60 mil dividido por 384 mil vezes 18%, no caso do fornecedor, empréstimo 150 mil dividido por 384 mil vezes 30%, e o capital próprio 171 mil dividido por 384 mil vezes 10%. Então nós vamos chegar a alguns indicadores, que nós temos um número ali na última coluna, que vai corresponder a aproximadamente 18,98% ao ano, levando em consideração que nós não estamos trabalhando com a questão tributária, o imposto de renda no caso. Mas você pode também embutir no cálculo o valor do imposto de renda. Vamos fazer um cálculo aqui representado por 30%, no empréstimo no caso. Então vejam que basicamente nós pegamos o valor que nós tínhamos o indicador de 0,1171875 e multiplicamos por 1 menos a taxa de impostos. Então, isso vai dar 30% de impostos, 1 menos 30 vai dar, então, 0,7, corresponde a 70%. Então, nós vamos chegar, então, a um valor ajustado, onde o custo de capital, no caso, caiu de 18,98%, basicamente 19%, para 15,47%. Por quê? Porque é deduzido o valor dos juros no imposto, então acaba reduzindo então o custo. Ok? Espero que dessa forma então você tenha compreendido como calcular o custo do capital do seu empreendimento. Até uma próxima. Tchau!